Bom, nós podemos continuar a assobiar para o lado e a dizer que as coisas em Loures estão bem. E desculpem estar a falar de Loures num canal que é generalista em relação à política nacional, mas como sabem, eu sou candidato à Câmara Municipal de Loures pelo Chega e isto que se passa em Loures é também uma realidade que se passa pelo país inteiro. Ou seja, temos o Partido Socialista a tentar tapar os olhos por um lado, puxa a manta para um lado, mas depois é como a velha história, se a manta é curta, tapam a cara e destapam os pés, ou melhor, se tapam os pés, depois destapam a cara. E vamos por partes. Este primeiro vídeo que vos vou mostrar é um vídeo que está a circular nas redes sociais. A freguesia de Camarato, Tunes e Apelação é das freguesias mais mal governadas pelo Partido Socialista. É uma vergonha, estão a transformar esta freguesia num gueto completamente surreal. As pessoas que lá moram e que são de bem sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar. Se é verdade que nas últimas semanas temos visto vídeos que alguns deles até são referência a algo que aconteceu no ano passado, com casas a ser pintadas, muros de casas a ser pintadas, com escritos religiosos, numa afronta clara à nossa tradição e à nossa cultura, vídeos esses completamente identificados de estrangeiros que estão na freguesia e que invadiram por completo a freguesia de Camarato, Tunes e Apelação. A freguesia de Camarato, Tunes e Apelação tem tido ao longo dos últimos anos uma falta de visão estratégica por parte dos consecutivos executivos da Câmara Municipal, mas a própria Junta de Freguesia é uma vergonha da maneira como gera o território. Esta festa que vos vou mostrar é uma festa completamente ilegal que acontece pelo terceiro ano consecutivo, em que a Junta de Freguesia continua a permitir e a ceder gratuitamente o espaço para a realização desta festa, um parque desportivo que é cedido pela Junta de Freguesia. E pelo conhecimento que tenho e pela informação que tenho até à hora que estou a gravar este vídeo, nem sequer foi pedido reforço policial, nem sequer foi dada a devida informação do licenciamento desta festa num espaço que tem capacidade para 500 pessoas e que em média estão sempre aproximadamente 2.000, com uma consequência direta depois de tudo o que acontece a seguir nas imediações da festa, nomeadamente gente a defecar na rua, gente a fazer todas as necessidades da rua, para além da bandalheira e da segurança que fica aqui colocada em causa. Quem vive nas imediações desta festa, quem vê o que está a acontecer e continua a votar, seja na CDU, seja no Partido Socialista, gosta mesmo de viver nisto. Gosta mesmo de viver nesta bagaceira que não tem outro nome. Mas já lá vamos para continuar com Camarato, Tunes e Apelação. Só mostrar-vos aqui um bocadinho daquilo que se passou. É uma alegria ver aqui tanta gente. Os vídeos estão disponíveis na internet. Não vale a pena virem com conversa daquilo que aconteceu, obviamente, em reunião de Câmara, e o Sr. Presidente de Câmara, eu sei que viu os meus vídeos, pode aproveitar para ir já recolhendo a informação junto do Presidente da Junta, Renato Alves, de como é que chegámos a este ponto. É o segundo ano consecutivo em que eu peço a documentação. Há 3 anos atrás não tive conhecimento da festa, já tive muito tempo depois. O ano passado confrontei as autoridades acerca desta situação. Isto é completamente desastroso para quem tenta estar dentro da sua própria casa. E agora vamos ver outra questão. Desculpem lá aqui a passagem do vídeo, mas... TV Jornal, muito boa tarde, seja bem-vindo, sou Ana Sofia Cardoso. Começamos com a manhã de protestos e de confrontos em Loures contra a demolição de um bairro ilegal onde vivem centenas de pessoas. Ao todo vão ser demolidas 60 casas no bairro do Talude, onde ainda em junho foram demolidas várias habitações. Centenas de pessoas, incluindo 70 crianças, não têm uma alternativa onde viver. Também na Amadora está prevista a demolição de 16 casas na Estrada Militar, mais precisamente em Mina de Água. É em Loures, no bairro do Talude, que está o Gonçalo Nuno Cabral. Gonçalo, muito boa tarde. Conta-nos como correu esta manhã de tensão aí no bairro.
ainda está a decorrer essas demolições. Boa tarde, Ana Sofia. Agora num ambiente bem mais calmo e, se quisermos, colaborante por parte destes moradores deste bairro ilegal, autoconstruído. Este bairro ilegal autoconstruído, bairro de barracas com uma miséria extrema. A realidade é que estamos assim, estamos em consequência da falta de política de imigração que aconteceu ao longo dos últimos anos, que permitiram que as pessoas entrassem sem que fosse verificado sequer a capacidade das pessoas estarem a viver no país. Esta permissão foi dada ao longo dos anos pelos governos do Partido Socialista e pelos governos do Partido Social Democrata. No caso do território de Louros, foi permitido que o talude fosse ocupado, quer pelo Partido Comunista Português, quer também pelo Partido Socialista, que sempre teve presença na governação em Louros, e também pelo Partido Social Democrata, que está atualmente coligado. Ora, isto também é na freguesia de Camarate, Unhos e Apelação. Durante muito tempo, e durante aproximadamente mais de 30 anos, tiveram tudo isto descoberto e perceberam que isto era feito, mas tapavam os olhos. E taparam os olhos de uma forma desenfreada, permitindo que o terreno fosse cada vez ocupado por mais gente, cada vez mais gente a construir estas barracas, a que eles chamam de casa e de habitação. Durante esta peça, que não vale a pena estar a passar toda, durante esta peça os jornalistas dizem que as pessoas agora ficaram sem casa porque lhes destruíram a casa. Isto não é casa, meus senhores. Isto não é casa. Isto é uma condição desumana, vergonhosa, que só em país de terceiro mundo é que é permitido. Chamar a isto casa é a mesma coisa que fazer o que Gonçalo Caroço, candidato à Câmara Municipal pelo Partido Comunista Português, fez. Quando as Marinhas do Tejo, que era outro bairro ilegal, foi demolido e ele foi lá e disse às pessoas: não é bonita, não é boa, mas é a vossa casinha. Não, não é a vossa casinha. Não é a vossa casinha, primeiro porque é uma construção ilegal, segundo porque isto nem dignidade tem para que seja chamado de casa. E ao longo destes anos permitiram que as pessoas vivessem nesta bandalheira total. Então, mas o que é que agora Ricardo Leão, que tem sido tão apadrinhado pela imprensa como o homem dos direitos iguais, deveres iguais, reparem que hoje, enquanto isto está a acontecer, ao mesmo tempo são mandados vereadores da Câmara Municipal de Louros para algumas rádios falar de alguns investimentos imobiliários que estão a ser feitos em Louros, mas obviamente não é para este segmento. Estamos a falar de um posicionamento de luxo que estão a construir, mas eu não vou mostrar os temas, apenas achei curioso que no mesmo dia que isto aconteceu existisse este interesse súbito, ou este súbito interesse por parte da imprensa em relação à habitação em Louros, e deram promoção ao vereador que nunca tinha ido a um órgão de comunicação social. Para mim o que está aqui preocupante é simples. Nós vamos deitar as barracas abaixo hoje. Boa. Também concordo, onde há barracas, as barracas têm a ir abaixo, construção ilegal tem que ir abaixo. No entanto, estes papéis foram colocados na sexta-feira. E obviamente tem que existir aqui sempre um período de transição. E se é verdade que temos tido uma situação no talude que é completamente surreal, com o princípio das pessoas sabendo que as casas vão abaixo, aparecem algumas malas dentro das habitações que têm ainda a etiqueta do aeroporto e que as pessoas chegaram há 2 dias a Portugal, e portanto eu acho que bem, a Câmara Municipal, e sempre dei o aval a estas demolições, o que eu acho é que a Câmara Municipal não pode continuar a puxar para um lado e a destapar o outro, ou seja, nós chegámos a este ponto, na freguesia de Camarate, Unhos e Apelação, de um desordenamento total do território, de uma bandalheira total do território, por culpa do Partido Socialista e por culpa do Partido Comunista. E, portanto, agora, deitar abaixo, porreiro, estamos todos de acordo, as pessoas não podem viver nestas condições, isto nem sequer é humano, nem sequer é digno, isto não podem estar aqui. Mas permitiram que estas pessoas entrassem. O Partido Socialista depois não pode dizer que é contra a remigração ou a deportação. Mas temos aqui um problema mais grave, porque grande parte destas famílias, algumas delas já nasceram cá, e a quem já lhes foi dada nacionalidade. Ou seja, não tendo existido uma coordenação entre a ação social da Câmara e a própria Segurança Social, existe agora uma dúvida de o que é que vamos fazer a estas pessoas. E eu estou de acordo. O Estado não pode continuar a dar casas a toda a gente. Mas eu gostava que estas medidas fossem efetivas e de facto com capacidade de aplicabilidade se a Câmara Municipal, ao deitar as pessoas para a rua, que eu concordo,
Agora, onde é que as vai colocar ou o que é que vai fazer com elas? Vamos deportá-las? A maioria são portuguesas. Vamos correr com elas fora do bairro, mas elas não têm condições para ir para nenhuma habitação. Espera, possivelmente o que vai acontecer é que a Câmara Municipal vai deitar as barracas abaixo e agora vai-lhes garantir pagamento para rendas de casas que seremos nós a pagar também. Porque não tem um plano para erradicar as barracas. Porque não tem absolutamente nada. Porque estão a fazer isto a 3 meses das eleições, sem qualquer plano de ação, a tentar copiar as medidas do Chega e com um único objetivo, um objetivo eleitoralista. É para o Bruno, mas és contra a demolição das barracas? Não, mas eu não teria feito assim, teria feito obviamente com uma obrigatoriedade do Estado se responsabilizar por esta palhaçada. Porque esta palhaçada determinou que estejam aqui uma série de ilegais e os que estão ilegais deviam ir embora, mas isso a Câmara Municipal de Loures não vai ter coragem para dizer. A Câmara Municipal de Loures agora vai tentar arranjar uma solução provisória para resolver aquilo que acabou de fazer, porque fez isto sem qualquer estratégia, não há uma estratégia, e portanto decidiu pegar não sei quantas famílias e metê-las desalojadas, o que determinará que nos próximos dias aumentamos o número de sem-abrigo em Loures. Ponto final parágrafo. Ponto final parágrafo. Ou então tem que o Estado Central intervir nisto e eventualmente passamos a perceber que quem constrói barraca é só uma questão de tempo, esperar que a barraca vá abaixo porque depois o Estado vai lhe dar casa. Não pode. Não pode continuar a dar casas assim, até porque há uma lista prioritária em Loures com cerca de 900 pessoas à espera. Portanto, então como é que resolvemos isto? E durante o dia, aquilo que acontece é que a Câmara Municipal até agora imiscuiu-se de dar qualquer justificação de como é que vai fazer isto. Portanto, ao deitar as casas abaixo, que eu estou completamente de acordo, no entanto, tinha que ter um plano estratégico para poder resolver. O plano estratégico que vai acontecer é simples. A Câmara Municipal vai dar apoio a estas pessoas para pagar as primeiras prestações da renda de casa. E assim dá-lhe. E às pessoas que moram em Loures e queriam ter uma casa arrendada, são-lhes dadas? Não, porque entretanto tem que ser classificado e entrar na lista de espera. E vai entrar na lista de espera, onde pessoas que entraram ilegalmente no país, pessoas que entretanto pegaram em 4 paus e 2 chapas e construíram aquilo que a imprensa chama de casa. E isto é uma consequência deste desordenamento do território, mas é uma consequência essencial da falta de políticas de imigração que permitiram que esta gente toda tenha entrado. Camarate, dada a sua proximidade com o aeroporto, é uma das primeiras opções para que as pessoas fiquem. E as pessoas acabam por ficar nas imediações do aeroporto de Lisboa e Camarate está transformado num gueto, mas uma coisa completamente surreal. Nas últimas horas eu acabei de receber uma série de fotografias na sequência das festas e festinhas. Aquilo que tem acontecido na freguesia foi de uma agressão brutal feita a 2 idosos portugueses, feito por um grupo brasileiro que vive em Camarate à porta de uma creche. Portanto, quem quiser continuar a viver nesta bandalheira, no problema da recolha do lixo, no problema da forma desordenada do território, no problema do trânsito, no problema das barracas, no problema disto que está aqui, que é uma vergonha do terceiro mundo, pode continuar a votar no Partido Socialista porque é igual a eles. E é exatamente isto que eles defendem. É a miséria completa e a subjugação destas pessoas para ficarem de mão estendida, com medo agora de serem deportadas ou com medo agora de não terem uma habitação. Hoje, ao final do dia, esta gente, se formos humanistas, vai ter que ter uma solução. E a solução agora é de quem? A solução agora vai ser o Estado português, que vai ter que arcar com esta consequência de uma medida populista e eleitoralista que foi feita, e não é a demolição das casas que eu estou a dizer que é populismo eleitoral, porque essas eu concordo que seja demolido. Agora, a ação não tinha que ser apenas musculada, sem que existisse a intervenção por parte das autoridades competentes a entender o que é que vamos fazer a estas pessoas. Se são deportadas, que se estiverem legais, é o meu posicionamento, é deportação, remigração, como quiserem chamar. Agora temos que perceber o que é que vai acontecer. Caso contrário, nós mandamos 60 famílias para as ruas de Camarate, Túnis e Apelação para tentarem dormir em algum lado. É ou não é vergonhoso? Mas, entretanto, durante o dia, o que estamos aqui na retórica é o Partido Socialista, que andou a tentar atamancar e a tampar a brincadeira que o Partido Socialista fez ao longo de anos, vem com estas medidas e tenta, entretanto, alavancar, segundo a imprensa, e eu terei a oportunidade de esclarecer dentro da reunião de Câmara, segundo a imprensa, inclusive existiu uma providência cautelar, ou seja, uma ordem do Tribunal para que as coisas não fossem feitas assim e que a Câmara Municipal não cumpriu. Isto a ter sido feito, temos aqui um problema grave por parte do Executivo, mas eu isto não vou opinar muito porque ainda não conheço suavemente a matéria e irei pedir informação acerca disto. Portanto, nós temos atualmente, ontem vimos o que aconteceu no canal Now,
com uma reportagem que eu creio que acaba por disputar em consequência daquilo que o Chega andou a denunciar que se passa na freguesia de Sentiria da Azóia, São João da Talha e Badela, em Loures, que são as falsas igrejas evangélicas que estão a albergar pessoas também com registro de humanismo. E a junta de freguesia deu licenciamento ou não deu licenciamento para isto? Não, teve o abrigo do licenciamento zero. Então, e quantas vezes existiu intervenção da junta ou chamarem autoridades para perceber que existia ali auxílio ou apoio e auxílio à imigração ilegal? Quantas vezes a Câmara Municipal agiu contra estas igrejas evangélicas que toda a gente sabia que dava apoio e auxílio à imigração ilegal? Portanto, temos um problema estrutural e grave na freguesia de Sentiria da Azóia, São João da Talha e Badela, não só com a imigração ilegal a viver de uma forma desumana como está. Temos um problema sério na freguesia de Camarado de Tunes e Apelação com a brincadeira que está de barracas e das comunidades migrantes que invadiram por completo, colocando em causa a segurança, a via pública e todos os bens de todos, porque já falo só do espaço comum, já nem sequer estou a falar do espaço da propriedade privada, que foram muitos deles vandalizados nas últimas semanas ao serem pintadas com questões religiosas numa ofensa clara à Portugalidade e à nossa cultura. Para além daquilo que aconteceu no bairro da Cara, da violência que acontece no bairro da Cara, e portanto nós estamos numa lógica de o território está completamente abandalhado. A imprensa tem tentado alimentar a retórica de que Ricardo Leão é o homem que vai travar o populismo e que vai travar a extrema-direita a entrar na governação da Câmara Municipal de Loures. Não vão ter hipótese, porque mesmo que vocês continuem a mentir com a imprensa, a tentar dar uma imagem de Loures completamente dispar, quem vive em Loures sabe o que se passa em Loures. Isto não é Las Vegas, não é em Las Vegas, o que se passa em Las Vegas fica em Las Vegas e, portanto, o que se passa em Loures sai cá para fora. E as pessoas sabem constantemente o que acontece, não só os problemas do Serviço Nacional de Saúde e aquelas que são medidas estruturais que podemos eventualmente responsabilizar o Governo, mas, essencialmente, o facto de andarmos com a Câmara Municipal em constante festa. E havia o Zé sempre em pé e há o Zé sempre em festa, que é o que acontece em Loures. Estamos sempre em festa, mas o território está completamente abandalhado. Mas abandalhado a um ponto gritante, quer na limpeza urbana, quer nas pragas de baratas e de ratos, quer na brincadeira das barracas, quer na imigração ilegal, quer na mobilidade e transportes. E quem vive em Loures e não vê isto e continua a considerar que está a ser feito muita coisa, ou está a brincar com a sua própria vida, ou quer ficar sentado em cima de um barril de pólvora à espera que um dia aconteça consigo mesmo o que tem acontecido com os seus vizinhos. Isto é completamente surreal. Deixar apenas uma última nota para algumas questões que têm acontecido, principalmente nas últimas horas. Existem pessoas afetas ao Chega que têm sido claramente ameaçadas por pessoas ligadas a determinados partidos em Loures, que eu irei guardar a informação para a tornar pública dentro em breve. Numa lógica de dizer que nós andamos a falar demais. Falaremos sempre tudo, denunciaremos a sempre tudo. Digo-vos olhos nos olhos que não nos metem medo nenhum e que as ameaças que têm sido feitas, todas elas têm sido reportadas às autoridades. Estão todas reportadas com os nomes daqueles que ameaçaram, que são muito heróis, a serem reportados às autoridades. Um dia destes, se calhar, sendo populista e até mais próximo das eleições, teremos que tornar público quer os rostos, quer os nomes das pessoas que andam armadas em chicas espertas a fazer ameaças e numa tentativa de desviar as pessoas das listas do Chega, que as pessoas não possam estar na lista do Chega, que devem ter cuidado para onde andam, etc, etc, etc. Eu próprio recebi algumas ameaças interessantes dentro da reunião de Câmara, da reunião da Assembleia Municipal, que a seu tempo, se eu achar conveniente, então tornarei público. Se não achar conveniente, eu vou interpretar aquilo como um desabafo de alguém que, por acaso, até considero que não costuma ter estes tipos de atitude, mas que anda muito nervoso, anda. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa. Respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.